paz do Senhor, uma boa noite para você. Estamos aqui em mais um programa Diz Aí. Hoje esse programa será transmitido no nosso canal do YouTube, né? Jovens Vencedores, setor 5. Lá você vai escrever setor V, certo? Manda suas perguntas, deixe seu comentário no YouTube lá, que hoje nós temos um assunto muito interessante. Então o nosso assunto hoje, o nosso entrevistado de hoje é o irmão Gessé. Ele tem uma história bem interessante para contar para você, né, sobre um período que ele passou dentro de uma prisão e o período também antes de chegar nisso, né? Por que chegou nisso, como que foi toda essa história, toda essa trajetória. Então hoje nós vamos entender um pouquinho de como é lá dentro, né? Como que as pessoas, a maioria das pessoas que está lá, o porquê que está lá dentro. Então, fique à vontade, né, para deixar seus comentários. Participe conosco, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que vai ser bênção para a tua vida. Então hoje nós temos aqui o nosso irmão Tiago, nosso presbítero irmão Tiago, que é o nosso apresentador principal, e o nosso irmão entrevistado Gessé. Então bora começar esse vídeo para que a gente possa entender um pouco dessa história e dessa situação. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a vida, o testemunho do nosso irmão Gessé Carlos de Almeida. E nós queremos já cumprimentar os irmãos que estão aqui, Pai do Senhor César, Pai do Senhor irmão Gessé, aos irmãos que estão aí nos assistindo, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Fique conosco assistindo esse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Se você quiser saber mais sobre o testemunho do irmão Gessé que você vai assistir, deixe no comentário, a gente vai estar respondendo todos os comentários. Deus abençoe esse vídeo e a sua vida. Nós queremos aqui já começar. Irmão Gessé, conta um pouco para nós sobre a sua vida, a sua trajetória, a sua conversão. Você nasceu num lar evangélico, não nasceu? Conta um pouco para nós, para a gente conhecer mais de você. Bom, eu nasci num lar cristão, né? E sempre estava ali na igreja e tal, até por sinal, meu pai, o presbítero José Carlos, ele pastoreou Bom Sucesso por uns 10 anos por aí. Foi 9 anos e 7 meses, se não me engano. Mas antes de assumir lá o Bom Sucesso, a gente congregava aqui, né? Igrejinha de madeira, ali o César bem lembra, né? A gente congregou junto ali. E a gente congregava ali, foi onde eu dei início à minha vida musical, né? Com a música. E sempre estava por perto, sempre estava na igreja aqui ou lá, daí depois passou um tempo ali, ele assumiu o Bom Sucesso, fiquei um pouco lá, mas na verdade eu sempre fiquei enraizado aqui no Sabará, né? Mas ao longo desses anos eu não fiquei todo esse tempo na igreja, tive algumas saídas, assim, mais na juventude, né? Mas coisa tipo de 2, 3 meses, aquelas coisas de rebeldia de adolescente, né? Alguma coisa que acontece, você se rebelia, não vou mais na igreja, realmente vou largar, minha família está certa e vou abandonar, não vou mais. Quando você dá conta, está 2, 3 meses, já não vem mais. Mas é aquilo que a gente vai conversar aqui, quando Deus tem um chamado, não adianta você querer correr, se esconder, achar que não vai fazer falta ou que Deus não vai te buscar onde você está, porque quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, né, então tudo se cumpre na vontade de Deus. Mas sempre sim fui, né, conhecimento cristão sempre tive desde a infância já. Então, irmãos, como o irmão Gessé falou, ele nasceu no lar evangélico, né, teve seus momentos de fraqueza, saía até por rebeldia, né, na adolescência ali, a sua conversão, ele já contou um pouquinho, mas teve uma época da vida dele que ele deu uma saída, né, que foi além do que até mesmo você imaginava, né, irmãos? Então foi marcante, foi impactante para a vida, foi vamos dizer assim, um tempo de aprendizado, foi um deserto que você passou, talvez por uma escolha tua, né? A gente não tem como julgar isso, quem vai nos falar é você, mas assim, a gente queria saber um pouquinho sobre o que te levou a sair da igreja, qual que foi o ponto-chave assim, que levou realmente a esse momento, né? Esse questionamento da tua vida. Assim. Foi em 2016, né, quando eu terminei separei no primeiro casamento
E aquilo que até hoje eu tenho fixa a cena na minha cabeça, eu vendo meus filhos indo embora. Meus dois filhos, meu primeiro casamento, que é a Alissa, hoje está com 13 anos, o Jaciel está com 19. Então eu sempre fui aquele pai assim de sair para trabalhar de manhã, né? Ia lá, despedia dos meus filhos, às vezes eles dormindo ainda de manhãzinha, despedia, abençoava eles e saía para trabalhar. E então aquela cena de vendo eles indo embora, né? E até contra a vontade deles, sabendo que eu não ia ter os meus filhos ali, despedir deles de manhã, final de semana, estar com eles, aquele cotidiano que a gente tem com os filhos, né? Então aquilo me marcou muito, me entristeceu muito, e com o passar das semanas ali eu já fui, acho que, enfraquecendo, não sei como expressar isso, mas foi o ponto, né, que me levou a jogar tudo para cima e não quero mais, eu acho que não dá certo, não sei, Deus não está comigo, não sei, alguma coisa, né, me levou a isso e abandonei, vamos dizer assim, parei com tudo, né? Isso acredito que você que está assistindo, pode ser que passou por isso, uma situação difícil na vida, algo que não é tão esperado, mas bate de frente com a gente e coloca a gente no chão. Nós, na semana passada, a gente falou muito sobre isso, essa questão psicológica, a questão de, não a esse ponto, né? Mas no programa passado a gente falou sobre depressão. Quero convidar você a assistir os outros programas anteriores para também falar sobre isso, você aprender mais sobre isso. Mas se você está passando por um momento difícil, ore a Deus. Eu creio que Deus está fazendo esse momento também um aprendizado. Eu creio que você passou por esse momento e hoje, talvez nós oramos a Deus para que nunca precisamos passar por um momento difícil, mas se passar pelo menos no deserto, o deserto fica muito mais fácil de passar, né? Mas são situações da vida. Quando você estava afastado, nós sabemos um pouco daquilo que aconteceu, mas quando você estava um pouco mais afastado dos caminhos do Senhor, como foi esse momento? A gente vai chegar num ponto da questão do período que você ficou preso. Foi esse momento que aconteceu tudo? Como foi? O que aconteceu? Você cometeu algum erro? Sim, foi nesse período, né? Então foi passado acho que um ano, alguns meses ali, como quem me conhece aqui da igreja sabe que eu trabalho na área de vigilância. Hoje, infelizmente, até consequência dessas situações, eu estou desempregado, perdi meu emprego, né? E como que funciona assim? Eu trabalhava na noite. Quem trabalha na noite está sujeito a passar por situações, né, assim, que é risco de vida. Você sai para proteger patrimônio de pessoas que você não conhece, né? Um vigilante noturno, ele larga a família, larga até o próprio lar dele, para às vezes proteger vidas mesmo de pessoas que ele nunca viu na vida, né? Ora, a gente está num período de inverno, então a gente tem essa vida difícil, a gente escolhe, gosta, mas é difícil, né? E naquele ano, eu vou dar uma resumida assim, porque tem detalhes assim que não são tão relevantes, mas vou dar uma resumida. Eu lembro que naquele ano teve uma noite que um outro vigilante, ele me ligou e pediu um apoio porque ele estava numa situação com dois indivíduos, e esses dois indivíduos já tinham dado problema para ele, uma situação que ele sofreu uma emboscada. Os mesmos entraram na casa dele algumas semanas depois, roubaram a casa dele, enfim. E naquela noite ele ligou para mim, pediu apoio porque ele estava numa situação complicada ali com esses dois indivíduos. E eu fui, e acabou que a gente encontrou esses dois e confrontou com esses dois, certo? E acabou que os dois foram alvejados, um sobreviveu e o outro acabou falecendo. Daí o que acontece? Depois eu entro na parte talvez a pessoa pense assim, Gessé, mas você é cristão, você passou por uma situação dessa, isso eu cito depois. Mas hoje em dia a gente vive uma situação assim que a lei, ela é muito assim, às vezes ela acaba favorecendo o lado ruim,
e desfavorecendo o lado correto, né? Então, o que aconteceu? Eu passou ali depois 2 anos dessa situação, processo correndo, eu fui acusado de homicídio triplo, que são me fugiu o nome agora quando você fala, triplamente qualificado e tentativa de homicídio triplo também, né? E daí o processo correu dali 2 anos, foi em 2018, quando eu fui preso. Mas, graças a Deus, Deus me deu uma vitória numa situação interessante que eu vou dizer daqui a pouco. Mas foi nesse ano, em 2018, que eu fui preso por algo que aconteceu lá em 2016. Então não foi logo em 2016, né? Porque nesse período que realmente eu estava afastado, estava desanimado, tinha largado a igreja, tinha largado tudo, mas aquilo sempre ficava no meu coração. Sempre estava ouvindo um hino, lendo a palavra, mas aquilo ficava assim, não, isso aqui não vai para sempre, isso aqui uma hora vai acabar, tudo vai se resolver. Mas, como eu disse lá no início, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, vai passar por momentos que ela não vai entender, né? Vai deixar, mas poxa, eu aqui, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Né? Nasci no lar cristão, conheço a palavra, conheço os caminhos e poxa, mas eu não estou entendendo. Eu mesmo que pensava comigo assim, mas como eu cheguei nesse ponto, né? Por que eu estou aqui? Embora, não estou dizendo assim da parte do corrido do crime, né? Claro que se você pensar por esse lado, você sabe o porquê está ali, mas pelo teu caminho que você já conhece, né? Você começa a pensar o porquê que você está ali. Mas foi nesse ano que eu fiquei... Que aconteceu esse fato. Aconteceu esse fato. E até hoje, né, como todos bem sabem, estou no meu 2º casamento já, abençoado, até quero mandar um beijo para minha esposa Franciele, que vai estar nos assistindo, né, que foi muito fundamental nesse processo também, esse testemunho hoje aqui foi fundamental também, né. Na época ela estava no 5º mês de gestação. Eu lembro muito bem que no dia que eu fui abordado, eu tinha saído do meu emprego e fui abordado na rua. E ela estava do meu lado ali, as crianças tinham ficado em casa, os 2 maiorzinhos, que é um de 8 e um de 6 anos. Naquele dia ela veio me buscar, ela tinha ficado aqui em casa, ela veio me buscar. E quando eu fui abordado ali para dar cumprimento ao mandado de prisão, ela estava ali comigo. E daí eu lembro que eu, algemado, ajoelhado, assim, ela veio na minha frente e falou, e agora? E agora? E colocou a mão na barriga e falou, não, calma. Mas eu fiquei numa paz naquele dia. Hoje eu me lembro disso, fiquei numa paz ali, sabendo que eu ia ser preso e passar por um júri, né? Não ia depender da sentença de um juiz, mas sim de pessoas da sociedade, né? Mas naquele momento que eu fui colocado na viatura, fui levado para a delegacia, eu estava numa paz, numa tranquilidade que eu não me fazia sentido. Eu falei, poxa, eu devia estar desesperado. Porque se condenado, você pegaria de 12 a 30 anos por crime, entendeu? Por qualificadores, né? Então, ela foi muito fundamental também, né, nesse processo. E o que aconteceu? Peguei, fui conduzido à delegacia e tal, veio todo aquele procedimento, audiência de custódia e tal. E eu lembro que meu júri foi marcado para dali de 5 dias. Acho que foi preso dia 2, acho que dia 8, uma coisa assim, mas era curto prazo, né? E só que no momento que eu fui preso ali, eu estava portando uma arma de uso permitido, porém sem registro, certo? Aí isso vai fazer diferença lá na frente, vocês vão entender o motivo, né, o porquê que aconteceu algumas coisas lá. Fui conduzido, fui levado para a delegacia, em seguida foi levado para o presídio, né? E daí ali que começou a acontecer coisas que começaram a fazer sentido depois, né? Eu lembro que eu fui conduzido ao júri popular. No meu primeiro júri, né, até hoje, até lá na prisão mesmo, assim, os pessoal já de anos de cadeia que sai, entra e volta, perguntavam para mim
o que eu tinha, por que aconteceu numa situação dessa que eu fui absolvido no júri. Ambos os crimes, fui absolvido. Né? Depois teve um segundo júri, né? Porque daí o promotor, não conformado com a situação, ele entrou com um recurso, né? Embora a gente entenda que a decisão do júri era soberana, mas tem uma brechazinha que o promotor conseguiu conseguiu que fosse feito um novo júri, né? Onde eu fui absolvido de novo, mas eu fui só condenado no tentativa, que fui condenado no regime semi-aberto, né? Que é onde você apenas pernoita, né? Mas quando eu fui absolvido no meu primeiro júri, eu saí em liberdade dali 3 meses. Mas você pergunta assim, mas como assim? Então por que você ficou preso 3 meses lá? A situação dos homicídios é a primeira vara criminal. A situação da arma sem registro é a terceira vara. É um outro juizado. Então foi esse pequeno detalhe que me deixou lá. Coisas que na verdade não deveria nem ter ficado lá. Meu advogado, que não sei o que fez de errado lá, acabou deixando o processo correr. Na verdade, no dia do júri, do primeiro júri, já deveria ter sido solto. Então, até hoje, coisas lá que até não fui buscar saber o que houve, mas eu sei que foi erro do advogado na época. Acabei ficando esses 90 dias lá, por conta dessa arma sem registro. E daí, eu ali, triste um pouco e sem entender por que aquilo estava acontecendo, e o pessoal ali, mas poxa, você foi absolvido por uma situação tão que para nós aqui a gente não entende por que você foi absolvido. E você está aqui por causa de uma arma sem registro. Estou entendendo, eu também ficava assim, me questionando. Né? E daí começar a acontecer as coisas ali. Quando eu cheguei no presídio, eu fiquei numa galeria que ela é rotativa. Como que é uma galeria rotativa? É uma galeria que você presos que ficam uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês. Né? As outras galerias o pessoal fica mais 9 meses, 1 ano, 2. E eu fiquei nessa galeria que entravam pessoas ali, que quase toda semana, tipo, sai 5, entra 8, daí sai 6, depois entra mais 3. Então vamos dizer assim, sempre tem cara nova ali, sempre, o rosto novo ali. E eu chegando ali, já encontrei um amigo de infância lá. Porque eu estava com certo receio, detalhe, eu tive que esconder minha profissão. Sim. Eu tive que, quando o pessoal contou porque caí lá, eu falei, não, peguei o fulano e tal, e fui, e fiz acontecer. Teve que contar uma outra história. Porque é muito perigoso lá dentro você falar que é vigilante. Não tinha como, tive que esconder minha profissão ali, o quanto eu pude, eu tive que esconder. Nunca trabalhei, nunca fui vigilante, era motorista, trabalhei como motorista sim já, tive que esconder minha profissão. E cheguei ali e encontrei um colega de infância. Pegou ele e me levou lá no fundo lá. A galeria ela funciona assim, tem 2 chefes lá. Tem o disciplina, que é o cabeça principal, e o sub dele, que é o que eles chamam de contenção. Cheguei lá, me levaram lá numa cela lá, que é 2 ciganos, o pessoal lá do... esse aqui é um rapaz, esse aqui é o Gessé, rapaz lá da minha quebrada, a gente cresceu junto, mas rapaz gente boa, rapaz de igreja. Eu falei, eita, e agora? Falei, não, mas não vou negar, mas fiquei quieto. Né? Aí ele falou, agora eu vou te levar para contenção. Chegando lá, o contenção é filho de um pastor de uma igreja aqui. Que caiu lá por tráfico de drogas. Ele até então não sabia, falou que daí a cadeia ela tem regras, ela tem uma organização, né? Não tem nada a ver com facção. Existe a facção lá sim, mas tem uma organização. Ele falou aqui você não pode brigar. Organização entre os presidiários, né? Isso, tem todo, vamos dizer assim, um cronograma lá. Então aqui não pode brigar, aqui você não vai pegar nada de ninguém escondido. Se você for jogar e perdeu, você tem que jogar ciente que você vai ter que pagar a tua dívida. Eu falei, não, mas eu não jogo, não sei. Não, então beleza. Proibido pederastia, proibido um monte de coisas, tinha uma regra lá. Daí no final da conversa ele falou, mas se você quiser a gente tem
cultos aqui nas terças, quintas e domingo. Eu contei minha história. E naquele momento eu chorei muito, porque eu entrei na prisão, acho que era na quarta-feira, na sexta-feira que começava o Congresso dos Varões. Aqui. Estava tudo certinho, eu ia tocar aqui, tinha feito ensaio dos varões, estava tudo certinho. Naquele momento o coração apertou, falei, puxa, era para mim estar lá no Congresso. Não sei como é que vai acontecer, lá estava tudo ensaiado, não sei, Deus que tenha misericórdia na minha vida aqui. Porque eu vou ter culpa no que acontecer, talvez alguma coisa que dê errado lá. Né? Então, naquele momento ali, naquele lugar, e sem saber o que ia acontecer da minha vida, porque eu ainda não tinha passado pelo júri ainda. E daí eu contei, falei, não, eu congrego assim e tal, sou músico na igreja, e já lecionei escola dominical e tal. Abriu um jogo com ele. Um jogo para ele, que daí vamos dizer assim, encontrei uma pessoa cristã também, tinha conhecimento dos caminhos do Senhor. Falei, então tranquilo, irmão, já me chamou de irmão, ali, então posso contar com você para ajudar aí e tal, porque tem alguns aqui que são bem assim, simples, assim, não conhecem muita coisa. Não, ajuda e tal. Então eu já me senti, poxa, não vou dizer me sentir em casa, porque mas me senti tranquilo. Me senti tranquilo. Aí daí a galeria mais ou menos do tamanho daquele salão ali, refeitório com a cozinha. Então, para imaginar 110 pessoas. Pequeno. Né? Daí já saí para um canto nada, me mostraram que eu ia dormir e tal. Né? Aí já vem um rapaz maluquinho, muito doido, com o violãozinho. Ô, rapaz, você sabe tocar violão? Eu falei, sei. E já jogou o violão na minha mão e, aqui fulano toca violão aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, mas daí foi me turmando. E o interessante, o César, vocês sabem, às vezes a gente como iniciante, a gente toca um hino, mas aquele hino bem tocado simples, primeira, quarta e quinta do acorde. Né? E a gente, com o passar dos anos, eu toco de ouvido, mas a gente já coloca um relativo, um menorzinho, dá uma. Então eu comecei a tocar ali, o pessoal já puxa, né? Já ficou interessado e já sabe aquele hino tal, e sabe aquele corinho tal, eu não sei. E ali acho que foi uma válvula assim que eu estava numa situação que eu não sabia o que ia acontecer na minha vida. Mostrando que porque eu não estava tudo perdido, eu né? sabia que eu ia passar por um júri, sabia que eu poderia pegar no mínimo de 12 a 30. Então eu tinha que ter um controle psicológico muito grande para não entrar em desespero, para não se desesperar. Né? E assim foi passando os dias. E esse rapaz que era o contenção, me fugiu o nome dele agora, o pai dele, nos dias de visita, o pai dele ia lá, porque daí vai todo mundo no pátio da galeria, né? O pai dele dava uma palavra, era feito um culto no final da visita, uma oração, os corinhos, né? E chegou um dia, logo já nos primeiros dias, ele falou, viu, você traz uma palavra para a gente hoje? Eu falei, não trago, tudo bem. E é aqui que eu quero dizer para quem estiver nos assistindo, para dar o valor para aquilo que você tem em mãos hoje, quando você precisar preparar uma palavra, quando te der uma oportunidade para você pregar para alguém, trazer uma palavra. Por que eu digo isso? Eu, pelo menos, que sou mais da área da música, tive que me virar. Hoje eu tenho essa Bíblia aqui, ela tem bastante recursos, subsídios, mas sabe essas Bíblias simplesinhas? Que é só a Bíblia. Só a Bíblia. E lá não tem nem o Google, né? Pesquisar. Tem internet, especificamente naquela galeria não tinha celular, nas demais tinha celular. Naquela não tinha celular. Então, eu falei, puxa, e agora? Falei que eu vou. Né? Então, eu falo para quem estiver nos assistindo, dá valor às vezes quando a oportunidade que você tem de vir na igreja, de ouvir a palavra de Deus. Eu sempre fui, desde pequeno, sempre amei estar quando pude em escola dominical. Eu, nos últimos anos, por conta desses empregos que eu tinha, estava trabalhando no domingo, não podia estar vindo aqui. Mas, bom, vocês mesmos me acompanharam, né, quando a gente estava aqui acompanhando a escolinha. E eu tive que me virar com o que tinha ali. Aí você pega, abre só uma Bíblia,
abre no lugar que você está, naquele ambiente que você está. Aí como é que você vai fazer para falar, Deus, me dá uma palavra, e dá uma para mim essa palavra. E daí como é que você vai fazer? Né? Eu aprendi não aprendi, mas pratiquei muito naquele lugar o jejum. Porque o jejum, quando você faz ele, você tem que ter um propósito. Você não pode ser, não, hoje eu vou jejuar. Não, daí não é jejum. Hoje eu não estou com fome, eu vou jejuar. Você tem que ter um propósito. Eu estou com uma causa assim. Acordei me atrasado, não posso tomar café, eu não vou jejuar. Vou aproveitar e dar um gancho. Não é assim. E eu naquele lugar jejuei muito. Mas jejuei que olha. E passei uma batalha espiritual muito grande. Uma guerra espiritual muito grande, muito grande. É sobre isso, eu ia já acrescentar uma pergunta nesse teu comentário, né? Se lá é muito complicado, né, essa questão do relacionamento mesmo, né, entre os presidiários, alimentação, comida é boa, né, ou eles se servem comida estragada, alguma coisa assim, a gente não sabe. Então você fica com essa curiosidade de saber como que é tratado, né, realmente. Até porque o que passa, vamos dizer assim, para você que está assistindo, para nós, tanto assim, o que a gente tem de conhecimento, um lugar, uma prisão, é o que passa na TV. Superlotação de São Paulo, de Minas, aqui a gente não sabe. O pessoal reclamando, tráfico, um monte de coisa. E isso é algo que acredito que é realmente. Talvez isso esteja ligado um pouco com a tua guerra espiritual, né? Com a tua luta espiritual lá dentro. Então, realmente é aquilo que passa na TV, assim, superlotação, aquelas celas cheias de pano pendurado para todo lado, tecido, coisa e tal. Mas a alimentação funciona assim. Lá tem uma empresa da cidade que ela monta os marmitex especificamente para presídios. Então, dá tipo 11h30, os carros encostam, lá as pombas encostam, descarregados as marmitas e distribuídos dentro das galerias. Né? Os agentes penitenciários vão lá. Por exemplo, na galeria que eu estava tinha 110, então chega. Geralmente presos já que já estão alguns anos, presos de confiança, são que passam pela grade ali, vai passando 110 marmitas. De manhã é só servido o pão com margarina. O pão com margarina só é servido. Aí, durante a semana, as famílias levam as sacolas, vamos dizer assim, as cestas. Né? A família leva lá. E daí, o que acontece? Essas cestas, a galeria que eu estava era dividida, vamos dizer assim, em quatro turmas. Né? 4 turmas, eu era da turma 2. Entendeu? Então, eu sou da turma 2, minha turma 2 tinha 25 pessoas, 23 pessoas. Então, essas cestas que eu recebia, outros da mesma turma que também recebia, fica só para nós ali. As outras turmas, cada um recebe com a sua. Aí o que funciona a alimentação? Alguns dias da semana é feito o recorte. O que é o recorte? Interessante que lá sempre tem alguém com dom de experiência em cozinha, sempre tem um cozinheiro, um cara que sabe se virar, enfim. Eles desmancham essas marmitas, né? Pegam lá, eles vão ter as bacias ali, as tapoeiras ali, eles separam o arroz para um lado, feijão para o outro, carne para o outro. E das cestas que a família leva, você faz um macarrão, cozinha uma batata, entendeu? Faz um acréscimo ali, um acréscimo. Aí sim, depois os responsáveis pela alimentação montam como se fosse um prato feito, mas melhorado, com aquilo que veio da marmita, com aquilo que foi cozido da cesta que veio da rua. Né? E o café, vamos dizer assim, tem café o dia todo, porque café vindo das cestas também. Então, o cara responsável ali da cozinha, ali, vamos dizer assim, que na verdade não é uma cozinha. Né? É só uma adaptação. É só vamos dizer, é um coxo, realmente é um coxo mesmo. De concreto ali, uma torneira ali, e um sistema de. Ele é muito parecido com uma ducha de chuveiro. Uma resistência? Uma resistência que eles chamam de brasinha. Até tem para vender, acho que 10 e 15 vendem essas brasinhas. Então ela fica o tempo, porque ela não usa gás, não tem fogo, né? Então essa brasinha, essa resistência fica acesa, eles colocam parando ali, mas aquilo é muito lento para esquentar, mas esquenta, ferve, cozinha, frente, se faz o que for necessário ali. Mas questão da alimentação funciona assim, né? Mas o que mais pesa lá é o
mais pesa lá, talvez você, não, estou comendo bem. Até o cara da cozinha, né, falou, Deus, fique tranquilo, que você não vai passar necessidade, você não vai passar fome. É lá, a bolacha, refrigerante, suco, vamos dizer assim, comia bem, mas o lugar não te... O lugar não te favorece. Te favorece com aquilo que você está vendo comendo. Então, segunda-feira, por exemplo, assim, segunda-feira é dia da faxina. Então é lavado tudo, por baixo de celas, de beliche, é lavado tudo. Eles têm, vamos dizer assim, uma certa higiene lá. Então, não é tudo sujo, tudo... Ah, mas você passou perto de mim meio com um cheirinho de uma água, não, você já vai ser cobrado. Não, toma banho. Entendeu? Toma banho. Ah, vai fazer as necessidades. Não, não se usa papel, é banho. Tem que usar papel, não tem que fazer esses... É banho. Então, vamos dizer, tem uma certa higiene lá, sim. É um cuidado que... Como é um lugar muito antigo, muito úmido, muito mofo, isso favorece alguns pontos. Né? Alguns pegam pausa, pegam fieira, mas por causa da estrutura. Então, vamos dizer, tem uma certa higiene, um certo cuidado, assim, mas não é aquilo que a gente é habituado aqui do lado de fora. Né? Aqui a gente tem... vamos dizer assim, não é a palavra certa, talvez, mas talvez não na melhor hora, há uma liberdade de, eu vou tomar o banho, eu levo tanto tempo, eu tenho os produtos de higiene melhor, tem o shampoo, tem o chinelo, tem a tua casa é forrada, não, é mais quente, não é tão gelado. E a água do chuveiro lá é quente? Lá é chuveiro quente, sim. Olha que bom, já é melhor que o quartel. O quartel é chuveiro gelado. Na minha época, né? Não sei agora, agora é mais nova, acho que é chuveiro quente. Não, lá é chuveiro quente. Se estou calor, você não tem água gelada. Tem uma água na torneira lá. Então, chuveiro quente, só que como que eu disse, é um coxo. E de frente para o coxo é um quadradinho que você tem um chuveiro. E tem aquele, eu conheço como vaso francês, não sei como que é o nome daquele vaso que é embutido no chão. Você fica de cócoras ali. Entendeu? Então, vamos dizer, se você está de pé para o banho, ou você está em cima daquele vaso francês. Eu conheço por esse nome, não sei se tem outro nome. Né? E é improvisado com cabo de vassoura, colocado um tecido, como se fosse uma cortina, não tem porta. Então, vamos dizer, privacidade zero. Então, mas só que, vamos dizer assim, eles se respeitam entre si. Entendeu? Se respeitam, assim, não tem desrespeito de um ficar querendo ver o outro, ou qualquer coisa, não tem. Tem uma certa regra, assim. Por exemplo, estamos aqui conversando, vem um detento lá para cá, ele precisa passar. Entendeu? Ele pede permissão. Às vezes ele só estende, vai no sinal com a mão, a gente não, ok. Porque se ele passa entre nós três conversando, ele já é cobrado. Se estamos três conversando aqui, né, vem o irmão e a irmã para conversar, entendeu? Não pode chegar diretamente aqui e interromper a gente. Então tem que pedir licença, se for concedido. Algumas regras que aqui fora, se convívio a gente não certo. existe, e é uma coisa que é importante. Lá existe e acaba sendo algo até... Foi bem diferente, assim. Para quem não sabe, para quem não conhece, né, uma realidade dessa, acho até um absurdo. Acho que lá é algo desorganizado. Não, mas é muito organizado. Bem organizado. Tem que ser organizado, né? Bem então, organizado. É muito mais difícil. E essa questão, né, espiritual que você falou, né, da guerra espiritual, você acaba encontrando muitos cristãos lá dentro. Né? Acredito assim, que o número de cristãos seja enorme, assim, de pessoas que se envolveram, se afastaram da igreja. Então, para você, jovem, que está nos assistindo agora, né, às vezes você está numa vida que está te levando a algo que às vezes não condiz com o que a palavra nos ensina. Então, tome cuidado, porque esse caminho pode te levar numa situação dessa. Né? É como diz aquele versículo: quem não vem por amor, vem por dor. E eu acabei voltando pela dor. Foi onde eu passei. Né? Como estava citando lá no início, o pessoal me deu violão e tal, e preparei a palavra e tal. E o que acontece? Da quantidade de 100, 110, aproximado de 40, 45 até 50 desses presos ficavam no salãozinho. Os demais
tinha esse respeito também. Tinha esse respeito também, quem não era da igreja, quem estava afim, quem era pai de santo, quem era não sei o quê. Iam lá para um outro canto e ficavam lá, o período todo do culto. Não bagunçavam, respeitavam sim. E interessante, não desmerecendo a igreja, não desmerecendo mesmo, mas é interessante dizer de lá que às vezes os cultos de lá, às vezes, são muito mais fervorosos que os nossos, sabia? Fervorosos, a língua estranha, batismo pelo Espírito Santo. Então é um culto assim que você fica chocado com a realidade que você vive aqui fora, por isso que eu disse, dá valor naquele momento que a gente tem aqui fora, né? Porque eu lembro ali quando eu preparei a palavra, daí comecei a jejuar e graças a Deus, né, não me exaltando, mas que toda honra, toda glória seja a Deus, né? Nesses 3 meses que eu fiquei lá, eu cito isso porque é um caso interessante da comunhão que você tem com Deus. Eu pegava terça e quinta ou terça e sábado, né? Mas como eu disse, não me exaltando não, mas eu não repeti uma mensagem, né? E todas eu consegui assim abrir comunhão com Deus, oração e jejum. Até hoje eu fico olhando assim, mas como que Deus me dava essas mensagens, gente? Como que Deus me sabe uma coisa assim que você fica sem entender? Aí eu lembrava daquele versículo que diz, abre tua boca e eu encherei. E eu confiava nesse versículo, a gente orava, fazia jejum, ensinei sobre Santa Ceia, sobre o batismo, vinham pedir conselho, eu estou com uma situação, eu caí preso aqui, porque bati na minha esposa, porque eu bati não sei quem, e quero voltar para o seio da minha família, o que eu faço? E a gente dava conselho. Então, lá fora, até a minha esposa conta isso, lá fora a minha esposa ficou conhecida entre as esposas do meu marido tendo. Você que é esposa do pastor? Eu falei, amor, como assim? Não, é esposa do pastor, eu sou esposa do pastor aqui fora, né? E ela em nenhum momento algum, vamos dizer assim, jogou a toalha. Sempre teve lá todas as visitas. Eu sempre falo para ela, né, para a Francesca, sou muito grato a ela. Gestante, foi em todas as visitas, todos os dias de sexta, levava artesanato, né, aprendi a fazer umas rosas assim que ficam, gente, na modéstia à parte, muito bonitas. Nossa, dá para fazer com papel preto bom. Até tem umas em casa lá. Levava artesanato para mim. Então ela me ajudou muito nesse período, foi muito fundamental também para mim superar esse momento, né? E lá eu encontrei pessoas da Assembleia de Deus, Batista, Deus de Amor, todas as placas da igreja tinha lá. Tinha diácono, ministro de louvor, filho do pastor, filho do presbítero. Então, pessoas assim que também acabaram indo presos lá por passaram a situação e acabaram entrando por esse depressão. E nos cultos tinha o cara que ministrava o louvor, o cara que ficava orando por imposição de mãos. Então, vamos dizer assim, era realmente um culto gostoso de se passar. Eu gostava desses cultos, né? E já para encerrar aqui, né, desse testemunho, a última vez que eu lembro que eu contei, né, que Deus deu essa bênção para mim, que eu vou levar até hoje, né, que números, às vezes você pensa, é um versículo, né? Mais vale uma alma do que tentar ganhar o mundo inteiro, né? Uma coisa assim, o versículo, não me recordo, né? Mas que eu me recordo das vezes que eu contei dos cultos que Deus me deu graça para eu ministrar a palavra, entre pessoas que se converteram ao Evangelho e que reconciliaram, foram 27 pessoas. Glória a Deus. Nesses 3 meses, né? Agora tem um detalhe interessante, às vezes a pessoa lá dentro, ela quer uma mudança, ela quer uma nova vida, ela quer voltar para os caminhos do Senhor, mas só que a família aqui fora não vai continuar enxergando ela como uma pessoa. Na realidade, um grande detalhe que acredito que a sociedade, a própria igreja, a sociedade em geral, olha a prisão como um lugar para a pessoa ficar lá reclusa, e não o lugar onde a pessoa passa por um processo para voltar para a sociedade. E realmente, para muitas pessoas,
mesmo não tendo toda a estrutura, a gente vê em outros países que tem uma estrutura melhor que o Brasil, mas acontece essa regeneração. E é um caso, você prega lá dentro, a pessoa aceita Jesus, ela já está ali no processo de mudança, né? Sim. E você falando assim, tem muitas pessoas aceitarem Jesus. E continuando, eu acredito que é a mesma fala, assim, para a gente continuar nesse mesmo assunto. Qual que foi o maior aprendizado que você teve, assim? A gente sabe que tem um monte de aprendizado em questão de vida, sociedade, lei, um monte de coisa. Mas você, como cristão, você acha que você entrou um GC e saiu outro GC? Você saiu um GC pouco crente e voltou muito crente? Qual que foi o maior aprendizado que você teve nesse período? Foi dar valor naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Né? Oportunidade de pregar para alguém na rua. Né? Eu agora, você comentando, me vi como Jonas. Deus mandou ele para um lado. Ele passou por um processo. Né? Então Deus colocou oportunidade para mim de pregar para uma pessoa, dar um bom testemunho, trazer uma palavra, e às vezes a dureza aparece no nosso coração, a gente acha que vai escapar, vai fugir. Né? Deus talvez não cobra agora, mas lá na frente Ele vai cobrar. Então o aprendizado para mim é dar valor naquilo que Deus dá, oportunidade que Deus te dá, porque isso aqui é um privilégio para nós. Que tem lugares no mundo aí que ainda acontece, tem que ser escondido, tem que ser um culto escondido, você tem que esconder uma Bíblia, não pode contar que é cristão. Então esse privilégio que a gente tem hoje de louvar a Deus, cantar um hino, ler a Bíblia, o trabalho que é colocado em nossas mãos, você dá valor, você pensa assim, não, mas isso aqui eu não vou fazer. O César faz melhor que eu, então não vou fazer a diferença. Não, faz. Se Deus colocou, é porque Ele começa, você tem que começar do primeiro degrau. Não adianta você olhar lá em cima e querer dar um passo para chegar lá, não. Você tem que começar degrau por degrau. Você talvez se menospreza. Tem uma situação na Bíblia que fala dos talentos, né? Ganha um, a outra tem, vou enterrar meu. Não, Deus te Vou guardar aqui. Vou guardar. Só tem um, o outro tem mais que eu, faz muito melhor que eu. Tem... Não. Quando a dureza no coração florescer ali, não, resistir, né? Buscar Deus, buscar ajuda, né? Porque eu no momento que tinha meus erros, eu em vez de conversar, buscar ajuda, fiquei recluso ali comigo mesmo, quieto, e achava que aquilo ia passar e vou poder com isso, não. Né? Conversa, procura ajuda, se abre. Né? Sempre vai ter alguém, sim. Hoje as pessoas falavam, se eu tivesse conversado, talvez não teria ter passado por isso. Né? Então, a aprendizado é esse, dá valor naquilo que Deus coloca. A gente fala, por mínimo que seja. Por mínimo que seja. Porque talvez faz uma grande diferença, sim. A gente, ouvindo esse testemunho, acredito que você conhece muitas pessoas muito próximas disso. Eu peço aos irmãos que estão nos assistindo, deixe um comentário, comente sobre esse assunto, curtam, envie esses vídeos para outras pessoas, porque é muito importante. Talvez alguém até já passou, né? Passou alguém que está nos assistindo já passou por uma situação parecida, né? Já foi talvez injustiçado também, já foi, passou por um presídio, alguma coisa nesse tipo, né? Nesse sentido. E é a oportunidade de você comentar com a gente ali e deixar ali, vamos dizer assim, o teu testemunho também, para que a gente possa. E aqui o Gisé praticamente respondeu todas as perguntas, né? Sem a gente precisar perguntar. Foi seguindo uma ordem. Mais natural. E tem perguntas, mulher, tem 2 perguntas que os jovens nos mandaram. E também, a gente queria, antes de passar para as perguntas dos jovens ali, que você deixasse realmente um conselho. Né? Assim, diante de toda a situação que você passou, de todos os momentos de desespero, porque eu acredito que chegar a polícia, te pegar na rua com a tua família, seja uma situação desesperadora, como você falou que estava calmo, tranquilo, porque você já sabia que Deus estava agindo naquilo ali, mas mesmo assim do fato de você deixar a tua família, né? Talvez pensar, nossa, vou ficar desamparado agora. Né? Então deixar um conselho para os jovens, né? Tanto nessa parte quanto a gente também, eu tenho uma admiração pelo Gessé, por ele ser músico, né? A gente toca junto aqui, às vezes eu diminuo um pouco o ritmo de tocar ali, mas a gente toca junto há anos e a gente sabe a dedicação que você tem e a humildade também. Assim, uma coisa que eu valorizo num músico é a humildade.
né? E a gente sabe que tem muitos que às vezes Sabe- começou a tocar sabe ontem, pouco e não tem se acha- melhorado nenhuma e às vezes assim acaba atrapalhando até mesmo, né? Um congresso, alguma coisa assim. Então deixa um conselho para nós, para os jovens aí. O conselho que eu dou para os jovens, que aconteceu comigo lá alguns anos atrás também, pode acontecer, porque nesses anos eu acabei que amadurecendo mais, eu talvez estava um pouco imaturo também, mas o conselho que eu digo para você, jovem, não deixe, vamos dizer assim, no palavreado mais atual, não deixe talvez que um mimimi, um diz que me diz, que te suba no teu coração, não vou mais, vou parar, vou largar fulano, não sei o que, não dá legal, né? Enfim, não deixe que algo pequeno assim, né? Você, por, vamos dizer assim, uma birra, né? Algo pequeno. Algo pequeno, te você afasta. não, vou me afastar, não quero saber mais da igreja, né? Não adianta. Como eu disse no início, Deus tem um propósito na tua vida, e como tem, senão, primeiro já você não teria conhecido o Evangelho. Né? Então, o conselho que eu digo é esse: não deixe que pequenas coisinhas te aflorem no coração, te subam no coração e te tirem dos caminhos do Senhor. Que talvez é uma brecha que o inimigo procura. Como eu disse, inimigo me disse que não a igreja, família mesmo. Família, porque eu passei por situações assim, que a família, a igreja vai fazer o que você, para de lá e tal. Daí você na rebeldia ali, você joga para cima, né? E coisinhas pequenininhas ali que o inimigo vai penetrando, vai colocando no coração, como se está por si, você está pagando um preço por isso, né? Você está pagando um preço muito alto e está fazendo do jeito que Deus achar que vai ter que ser, porque do jeito por amor não deu, então isso tem que ser por dor. Antes da Mirelle colocar a pergunta na tela, quero fazer uma pergunta aqui que desde o começo dessa conversa veio no meu coração. Você sendo cristão, conhecendo a palavra, foi mais fácil estar lá dentro? O período que você passou, se você não fosse cristão, se não tivesse aceitado Jesus, ou tivesse desviado, revoltado com a igreja, seria mais difícil você tendo essa comunhão com Deus, mesmo num momento difícil, foi mais tranquilo, vamos dizer assim? Eu acho que para mim foi mais tranquilo, porque por causa, vamos dizer, do trabalho que Deus colocou na minha mão lá, né, eu adquiri muito respeito. Eu fui muito respeitado até pelos cabeças lá. Interessante, talvez não faz diferença para quem estiver ouvindo, mas faz. Eu fui o único que não colocaram apelido em mim lá. Tinha que ter canônia, eles põem lá, não sei o que e tal, né? Não colocaram apelido, me respeitavam, né? Se eu precisava de alguma coisa, por exemplo, às vezes queria comer alguma coisa diferente, uma bolacha, um chocolate, eles viram, viu, você quer comer alguma coisa e tal. Então, vamos dizer assim, eu era bem quisto lá. Eu fui bem respeitado lá, não tive problema com ninguém, né? Então, para mim, por ser cristão, por conhecer o Evangelho, estar fazendo esse trabalho, de certa forma foi sim, né? Porque vi situações lá de pessoas que não conheciam o Evangelho, chegou lá todo bandidão lá, já se envolveu com droga, já ficou devendo, já tinha que ficar dando um jeito de comunicar a família, Um monte de transtorno. um monte de transtorno. Eu fiz essa pergunta porque a gente sempre ouve palavras assim, que no deserto Deus se manifesta ainda mais. E é nessa hora que Deus prova a fidelidade para com a gente. Então, realmente, o teu testemunho mostra que a palavra de Deus está certa. Que a Bíblia não erra em nada, que Deus ele sempre cuida, mesmo nas situações mais difíceis, né? Que foi que aconteceu. Mas agora eu quero pedir para a irmã Brielle, que está no controle das perguntas hoje, quero pedir para ela colocar no nosso telão, para a gente estar fazendo essa pergunta para o Gessé. Apesar da luta e das dificuldades, ele acredita que foi uma experiência edificante? Esse momento que você passou edificou você? Foi algo construtivo para a sua vida? Na área espiritual foi sim, porque se a gente pensar ali no tempo, eu me afastei de certa forma de ficar, talvez, foi me pedido talvez, volte a lecionar, volte a trazer uma palavra, fulano me chamou para trazer uma palavra ali, né? E foi edificante porque Deus, não, realmente você talvez pensa que não é capaz,
Mas no momento que você se buscar Deus, que você me buscar, que você se consagrar, eu vou te usar. Então me edificou dessa forma assim, porque às vezes você chega aqui, né? Vou dar uma palavra que agora você, ali talvez você espera, puxa, travei. Não, mas você sabe que você tendo a comunhão com Deus, a edificação, você vai conseguir fazer aquilo. Você não se acha incapaz, você sabe que você é capaz daquilo que Deus está pedindo para você realizar. É muito interessante. Tem uma palavra, antes de passar para a segunda pergunta, uma palavra que durante uma aula de CEPADEP aqui no Jardim Sabará nós ouvimos do pastor que estava lecionando. Ele falou assim, ó, que toda a tua caminhada, depois que você aceita Cristo ou antes, tudo vai servindo de bagagem. Vai chegar uma hora que você vai ter que usar aquilo lá. Se você guardou, aquela bagagem, se você se preparou, melhor. Se caso você não se preparou, vai ser mais difícil, mas vai ter que ser usado. Então, é algo que você falou. Eu queria pedir para você, você está lendo a segunda pergunta, a Mirella vai colocar no telão. Então, ali a segunda pergunta é assim: como exercer a fé quando estava preso? Né? No caso, quando você estava preso, como exercer a tua fé mesmo, aquilo que você acredita, que você aprendeu já desde criança dentro da igreja. Como falar, né? Talvez para aqueles presidiários que aquilo que eles fizeram foi errado, que aquilo fez levar ele lá. E você estando lá. Sim. Como eu contei aqui, eu jejuei muito, eu busquei muito em prol desse período que eu fiquei ali. Né? E sim, no momento que você se consagra, que você busca Deus, independente do lugar que você esteja, entendeu? Realmente eu tive momentos ali que Deus me deu graça e eu realmente, vamos dizer assim, apontei. Vocês erraram nisso, como eu errei, estamos aqui por conta disso. Né? Se nós não mudar o nosso caminhar, eu estou aqui, vamos dizer assim, eu estando ali dentro, dava o exemplo de mim mesmo, dava o meu testemunho, eu estou aqui por conta disso. Talvez se você deixou lá fora os caminhos, então eu tive um momento assim que Deus me deu graça, eu tive que, vamos dizer assim, mostrar onde, abrir os olhos, né, do que estava ali, talvez para dar aquela sacudida também, mas com a graça de Deus, com a unção ali, né, conseguir contar ali desde que eu nasci também no lugar cristão, como foi a minha todo vida. Todo o processo, quase que você está fazendo hoje, isso, você acabou falando lá. Acabei fazendo ali também. Algo muito interessante. Eu quero saber se tem mais pergunta. Não, são essas nossas perguntas. A gente está encerrando nosso programa. Mas antes de nós encerrar, eu quero deixar uma palavra para você que está aí assistindo. Para você que almeja pregar a palavra, ou quer exercer um cargo na igreja, ou é músico, ou você que já exerce um cargo. Algo que muitas vezes é falado, mas pouco visto. Oração, jejum, ler a palavra faz a diferença. Nosso irmão Gessé nos contou agora que mesmo no momento difícil, o que deu graça a ele, o que fez ele se aproximar de Deus e deixou ele ser usado foi jejum, oração, leitura da palavra. É algo muito importante. Eu quero deixar esse conselho para você que está assistindo. Ore mais, jejue mais, busque mais a Deus, Deus dará graça. Se de repente você está passando um momento difícil, Deus vai te socorrer. Se você está passando por um momento tranquilo, crie bagagem, crie fortaleza, porque de repente pode ser que chegue um dia mal, você precise estar bem com Deus. Queria pedir ao irmão César, ao irmão José, para deixar suas últimas palavras, daí logo após o irmão César já fazer uma oração para nós estar encerrando o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, mais uma vez, por nos dar essa oportunidade, né, de mais um programa. Graças a Deus, esse não está sendo transmitido ao vivo, mas a gente vai colocar lá no YouTube, assista, né, comente, compartilhe. Agradecer o nosso irmão Gessé, né, nosso companheiro aqui, que sempre tem ajudado, tanto na parte da música, na igreja, quanto for necessário. Né. A gente sempre pode contar com ele e se disponibilizar para estar aqui contando um testemunho que às vezes, muitas vezes as pessoas julgam. Muitas vezes nós da igreja sabemos mais julgar do que tentar entender a situação. A gente prefere já condenar, se nós fosse juiz, Deus o livre. Então, a gente quer agradecer realmente ao irmão Gessé e, né, por esse testemunho maravilhoso, né, e que a gente possa aprender com isso, né, Jota?
E agradecer mesmo a Deus por mais essa oportunidade. Vamos deixar a sua vez. Quero deixar os agradecimentos e já deixar um detalhe aqui que talvez os irmãos vão ficar sabendo no decorrer desses dias. Dessa situação do tentativa e do porte, houve uma situação. Os irmãos que estiveram se assistindo estão lembrados que eu fiz um pedido no grupo, esse tempo atrás, pedindo uma vitória. Né? As leis terrenas elas vão continuar sendo executadas. Né? Como eu estava em processo, eu estava recorrendo no regime semi-aberto, tem vaga só lá na Lapa. Eu teria que ser transferido para lá para começar a cumprir esse semi-aberto. No semi-aberto. Teria uns 4 anos de um e 2 anos, 5 meses de outro. Daria uns quase 8 anos todo. E graças a Deus que aconteceu algo comigo que é difícil acontecer. Né? Na questão da tentativa, eu teria que cumprir no semi-aberto. Hoje eu estou no monitoramento eletrônico. Aqui a bichinha está aqui, mas é algo que na verdade o pessoal achou assim, mas como que você conseguiu uma tornozeleira eletrônica com essas acusações que você tem hoje? Né? E hoje aqui estou dando a resposta para quem me assistiu lá no grupo, né? Que as orações foram ouvidas, né? Como diz a palavra naquele versículo que eu citei lá, comunicai os santos nas suas necessidades. Né? Então fica aqui mais esse testemunho, né? Porque na verdade era para mim já estar dando cumprimento no semi. Mas Deus, pelos seus caminhos que der, não sei como que Deus abençoou a cabeça do juiz lá e do promotor também, né? Me concederam o monitoramento eletrônico. Eu vou ficar, não vou deixar de congregar, não vou deixar de estar aqui. Né? Muito importante. Quero deixar agradecimento à minha esposa Franciele, que foi muito fundamental também nesse processo, não me abandonou. Né? Deus abençoou que logo que eu saí, acho que dali um mês, né? Nasceu minha filha, a Thales, né? Hoje está com 1 ano e 8. Né? Então quero deixar meu agradecimento e agradecer também aos irmãos aqui pela oportunidade que me foi dada para dar esse testemunho dos irmãos hoje aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos colocar em pé, fazer uma oração. Vamos só se afastar um pouquinho para não ficar tão Não perto. ficar tão perto da luz. Né? Mas a gente agradece realmente. E ore aí na tua casa, né? Se você que está nos assistindo pelo teu celular, ore, agradeça a Deus e peça para que Deus, se você está numa situação talvez parecida, ou até mesmo dentro de um presídio, a gente não sabe, mas ore pedindo a misericórdia de Deus. E se você quer aceitar Jesus nesse momento como seu único e suficiente Salvador, faça essa oração com fé. Acredite que Deus vai salvar a tua vida e vai escrever teu nome no livro da vida. Senhor amado, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Nós pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que as pessoas que estão passando por uma situação parecida, aqueles, Senhor, que já passaram por isso também, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que aquelas pessoas que querem aceitar o teu nome, Senhor, como o único e suficiente Salvador, venha abençoar nessa noite, venha abençoar nesse momento, para que nós possamos, através desse vídeo, atingir várias pessoas que têm passado dificuldades, necessidades, Senhor, no âmbito espiritual. Nós te agradecemos pela vida do Gessé, do Thiago, das pessoas que estão aqui envolvidas nesse vídeo, colaborando, Senhor, e pelos jovens que vão assistir, e por todas as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. Nós cremos que vai chegar em muitos lugares esse vídeo e vai servir de testemunho para muita gente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.